Levantamos nossas mãos. Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, é momento, meu Deus, agora de te agradecer, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado por nós estarmos aqui no teu altar, estarmos aqui, meu Deus, para escutar a tua palavra, Pai. Por isso, usa, meu Deus, a vida do pastor Cristo nesse momento, meu Deus, que não seja ele, mas teu Espírito Santo estando aqui com ele, Pai, para que a tua palavra venha, meu Deus, nos confrontar, ela venha nos ensinar, Pai, para a honra e glória do teu nome. Nós entregamos a vida dele agora a ti, Senhor. Cuida, guarda dele, derrama da tua unção nova, fresca agora, do teu bálsamo desviado sobre ele, para que ele seja usado por ti como um vaso que sempre tem sido, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amém? Amém. Pedir para essas duas irmãs amadas, se for preciso, sentarem pertinho deles ali. Né? Ficar todo mundo juntinho ali. Eles não vão ficar lá comigo, não. Vai ficar todo mundo juntinho. Eu olho só para o lado de cá, né? Não vou ter que ficar olhando para lá e para cá. Eu vou botar o ponto mais para cá, assim. De frente para vocês. Lá em Tijucas ontem eu preguei sem microfone, né? O microfone estava dando umas falhadas. Nós estávamos em poucas pessoas também. E a minha voz sem microfone ela é tão potente quanto. Mas aqui hoje vamos ter microfone, né? Amados, sem muitas delongas, né? Todo mundo aqui já me conhece, não preciso me apresentar, né? Aleluia. Glórias a Deus. Está todo mundo me ouvindo aí? Amém. Não sei quem prestou atenção, mas quando eu preguei aqui da última vez, eu compartilhei que eu só passei para vocês um pedaço da mensagem que Deus tinha me dado. Porque como é uma mensagem muito longa, não tem como fazer numa noite só, né? Então hoje eu quero continuar, né, a palavra que Deus me deu, né? Quantos lembram? Sobre o perdão, né? E quando Jesus fica de pé no trono, né? É um assunto, como eu falei aqui da última vez, é um assunto muito conhecido, né? Quem aqui nunca ouviu falar no assunto do perdão? Todo mundo aqui está careca de saber. Mas existem alguns... na verdade, há anos atrás, Deus me deu 12 motivos para perdoar. Tão importante quanto saber que é um mandamento, é um ensinamento de Jesus, o ato do perdão. É importante saber por que é tão importante perdoar, por que Deus quer de nós isso, né? E na ocasião, eu não me lembro o que a gente estava passando, o que a gente estava enfrentando no nosso ministério, mas Deus me deu uma palavra, e essa palavra ficou salva. Foi uma revelação que veio totalmente de Deus, né? Porque Deus me deu 12 motivos para perdoar. E naquele dia, quando a minha mãe me convidou para pregar aqui, estava orando à tarde, e o Espírito Santo me falou: essa é a palavra que você vai pregar, né? Sobre os 12 motivos para perdoar. Só que naquele dia, eu consegui ficar só na introdução, né? Porque primeiramente, na introdução da mensagem, eu expliquei, né, o que significa, no original, a palavra perdoar. E aí vocês devem lembrar, quem estava aqui, que no hebraico, a palavra perdoar, ela é primeiramente a palavra nasa, que significa levantar. Depois eu ensinei que também no hebraico a palavra perdoar é a palavra kapar, que significa cobrir. Depois eu ensinei que no hebraico a palavra perdoar também é a palavra apiem, que significa deixar ir. Isso, na verdade, no grego, significa deixar ir. E depois a palavra charizomai, que no grego é ser gracioso com. E também falei que no hebraico a palavra perdoar é a palavra asa, que significa soltar, liberar. Então quando você perdoa alguém, você solta ela, você libera ela. Porque quando eu estou magoado com alguém, ressentido com alguém, ferido com alguém, no mundo espiritual, é como se eu estivesse prendendo aquela pessoa. É como se eu estivesse segurando ela. E ela fica amarrada, né?
Não sei aqui que alguém aqui já viu um boi comendo capim. Alguém aqui já viu um boi comendo capim? A gente chama que o boi está ruminando. Então, quando a gente ressente, muitas vezes nós até perdoamos uma pessoa, mas a gente fica ressentindo. E o ressentir é mais ou menos a figura do boi ruminando o capim, né? Ele fica ali, né? É como se a gente ficasse relembrando aquilo que já passou, relembrando aquilo que já se foi. E eu preciso, tão importante quanto perdoar, parar de ressentir, né? O que é ressentir? Ressentir é sentir novamente algo que já passou, né? Tem pessoas que foram tão profundamente magoadas no relacionamento, né, que às vezes aquilo causou uma ferida tão grande que já se passaram 5 anos, já se passaram 10 anos, mas quando vem uma situação no casamento, na família, no trabalho, na igreja, quando vem uma situação que desperta aquela lembrança, porque perdão não causa amnésia. Não sei se todo mundo aqui sabia, mas se não sabia, fica sabendo agora que perdão não causa amnésia. O único que consegue esquecer é Deus, né? A palavra de Deus diz em Miqueias, né, que Deus ele perdoa os nossos pecados, lança nas profundezas do mar e esquece. Então o teu pecado de hoje à tarde, de ontem, semana passada, mês passado, Deus já perdoou, já esqueceu e bola para frente. Mas o ser humano não tem essa capacidade de esquecer. Então, às vezes, a ferida foi tão grande que quando surge uma situação, né, uma discussãozinha, isso acontece muito no casamento, né? A pessoa já lembra, porque em 1975, no ano que o Cristo nasceu, lá porque no ano de 1990, no dia 14 de outubro, de dia tal, e a pessoa traz tudo de volta àquela situação que já fazia tanto tempo. E por que isso acontece? Primeiro, porque não houve ainda um perdão verdadeiro. E muitas vezes houve até um perdão da boca para fora, mas aquela ferida ainda não foi totalmente curada. Porque, como eu falei agora há pouco, tem feridas que são tão profundas, né, que precisa de tempo para ser curado. Não sei quantos aqui conhecem a história da pastora Joyce Meyer, né? Uma pastora que prega o mundo inteiro, uma pastora muito famosa, tem vários livros escritos. Ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Você consegue imaginar o tamanho de uma ferida de alguém que foi abusada sexualmente pelo próprio pai? Consegue imaginar isso? Será que alguém aqui consegue entender ou tentar compreender isso? Talvez acho que só vai entender mesmo alguém que passou pela mesma experiência. Porque quem não passou por uma experiência igual, talvez não tenha nem noção. Né? Tentar imaginar na tua mente o teu pai, você que é mulher, né? Te abusando sexualmente. Deve ser algo que ninguém queira passar por essa experiência. Eu conheço pessoas que já passaram por isso. E não é nada fácil. Só o tempo e Deus para curar. Amém? Agora, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o perdão, e eu quero, se Deus me permitir, eu quero compartilhar com você essa revelação que Deus me deu, esses motivos, esses 12 motivos, né? Bem profético, 12 motivos para perdoar. Eu tenho certeza que a partir do momento que você receber esse conhecimento, você vai daqui para frente sempre perdoar com mais facilidade. Porque todo mundo aqui já sabe que perdoar é uma obrigação, não tem escapatória, tem que perdoar, né? Só que, como eu falei, existem situações que são mais difíceis de perdoar. Você pode até perdoar da boca para fora, mas lá dentro só Deus é que sabe, né? Eu já passei situações na minha vida porque eu já sabia que tinha que perdoar, eu perdoei imediatamente, mas levou tempo para haver uma cura. Porque dependendo da gravidade da ofensa, vai precisar um tempo. E isso é tão real que eu estou falando, que a palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, que tem um tempo de ferir, né? E tem um tempo de curar. Tem um tempo de fazer a guerra e tem um tempo da paz.
tem o tempo de lançar pedras, de espalhar pedras, né? E tem o tempo de ajuntar as pedras. Tem um tempo para todas as coisas. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 3, né? Então, amados, deixa eu ler bem certinho aqui que eu gosto de... Isso, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então, o tempo de afastar-se, ele é tão importante quanto o tempo de abraçar. A gente cantou aqui uma música, Abraça-me, né? Para receber um abraço de Deus, né? Tem pessoas aqui que talvez estavam precisando de um abraço de Deus hoje à noite. Eu não sei você, eu estava. Né? Todas as músicas que eu cantei, foram todas elas dirigidas pelo Espírito Santo. Né? Talvez você não saiba, mas eu oro para Deus me pedir, mandar, dizer para mim quais são as músicas que eu tenho que cantar. Né? Só para você saber que até isso a gente tem que orar, né? Porque servir a Deus, cultuar a Deus, tudo é muito sério, né? Então por isso a gente ora para tudo. Então o tempo de se afastar é tão importante quanto o tempo de abraçar. Esse tempo de afastar, ele faz parte do tempo de cura. E às vezes, dependendo da ofensa, Deus vai ter que nos afastar de algumas pessoas por um bom tempo, até aquela ferida ser curada. Depois que é curado, Deus junta de novo. E é assim que Deus faz, né? O perdão, amados, o que é o perdão? O perdão é basicamente a dispensa do pagamento de uma dívida. Tem algumas versões bíblicas, né, que na oração do Pai Nosso diz, né, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Dependendo da versão bíblica, fala assim, porque perdão é uma dívida. Né? É a dispensa de um pagamento de uma dívida. A pessoa, ela não tem como te pagar e você então decide perdoar. Esse é o sentido mais natural da palavra perdão. E aplica-se no caso em que o devedor não tem como pagar. E depende da misericórdia do credor. Então, quando a pessoa não tem como pagar, ela depende da misericórdia do credor, então só se o credor resolver perdoar. Caso contrário, aquela situação fica sem ser resolvida. Porque o outro lado não tem como pagar. O lado daqui não quer perdoar, aí a situação fica paralisada. Né? Então, aí onde entra o perdão. Logo, o perdão significa que não haverá mais cobrança e nem castigo. A Bíblia estende essa ideia para os pecados, as ofensas, como sendo também dívidas. Nossos pecados contra Deus ou contra outras pessoas são dívidas espirituais que deveriam ser pagas. Amém? Sabia disso? Que os nossos pecados, as nossas ofensas, quando a gente ofende alguém, quando a gente magoa alguém, isso a gente está contraindo uma dívida com aquela pessoa e essa dívida tinha que ser paga. E quando às vezes a gente não tem como pagar e a outra pessoa não tem, a gente vai lá e pede perdão, né? Que é a isenção da dívida, a isenção da culpa. Seria então necessário reparar esse prejuízo ou compensá-lo de alguma forma. Aí está a ideia da dívida. Mas como poderíamos pagar nossa dívida diante de Deus? Somos devedores que não têm como pagar. A nossa salvação é que alguém pagou a nossa dívida. A morte de Jesus teve exatamente esse objetivo. Como o pecado poderia ser pago? Pela morte do pecador. Porém, Jesus se colocou no lugar dos pecadores e morreu no lugar deles. Quem aqui já pecou? Todo mundo? Né? Todos pecaram, né? Então, amados, os nossos pecados geraram uma infinidade de dívida para com Deus. A única maneira de pagar essa dívida seria nós morrermos. Porque nós não temos como pagar a dívida para Deus.
Só que o que Jesus fez? Jesus tomou o meu lugar, tomou o nosso lugar. Quem deveria ir para aquela cruz era eu e você. Mas Jesus disse, não, deixa que eu pago a dívida. Deixa que eu me coloco no lugar de vocês. E Jesus foi lá na cruz e pagou. A Bíblia diz que em Colossenses que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Então quando Jesus, o seu corpo foi rasgado lá na cruz, ele pagou a nossa dívida. Jesus pagou a nossa dívida. Por isso que ele não admite que eu e você possamos carregar qualquer tipo de sentimento de mágoa, ódio, ou de vingança, ou coisa semelhante de qualquer pessoa. Por mais que alguém possa ter nos magoado na dimensão que for. Porque Jesus foi a pessoa mais ferida do planeta. Ele levou o pecado de toda a humanidade. Então, Jesus perdoou a todos, né? Inclusive o ladrão, inclusive as pessoas estavam ali debochando, rindo dele, ridicularizando, né? Algumas pessoas estavam ali dizendo, se tu és o filho de Deus, desce daí, desce dessa cruz, tu não é o filho de Deus? Desce daí. Estavam lançando sortes, deram vinagre para ele beber, e estavam ali repartindo sortes com a túnica de Jesus, e rindo, debochando, ridicularizando ele, e ele poderia, né, sei lá, lançar uma maldição lá de cima da cruz, né, fazer que nem Noé, né, amaldiçoou o próprio filho, né, mas não, Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém, queridos? Em Lucas 17, do 1 ao 5, Evangelho de Lucas 17, a pregação hoje já vai ser um pouco diferente, tá bom? A pregação hoje vai ser quase que um estudo, porque o objetivo aqui é que a gente fique PhD nesse assunto. Você nunca mais vai ter dúvidas sobre esse assunto e como ele é importante. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós na cruz, né? Nos perdoou de todos os pecados. Lucas 17, do 1 até o 5, diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Amém? Quando Jesus ensinou que se 7 vezes no dia eles precisassem perdoar, eles deveriam perdoar 7 vezes no dia, os discípulos então, os apóstolos, né, eles reconheceram a fraqueza deles, reconheceram a limitação deles e disseram, Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Porque para perdoar 7 vezes no dia, precisa de muita fé, não é verdade? Precisa de fé para perdoar. E a fé para perdoar, ela é realmente necessária, porque existem situações, como eu já falei aqui, que são tão dolorosas que eu vou precisar de fé para perdoar. Mas isso é uma outra pregação. Amém? Então eu quero, a partir desse momento, amados, compartilhar com vocês essa revelação que Deus me deu. Por que eu devo perdoar? E eu quero compartilhar com você 12 motivos por que eu devo perdoar, que vão te ajudar de hoje em diante a perdoar com mais facilidade. Amém? Primeiro motivo. Repita assim comigo. Só essa aí você vai repetir. As outras não precisa repetir, tá? Porque diz que isso é chato pra caramba, né? Pedir para repetir, né? Mas a primeira eu vou deixar você repetir. Repita assim comigo. As pessoas estão em níveis
espirituais diferentes. E por isso, elas não compreendem umas às outras. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, 1 de Coríntios, capítulo de número 2, do 14 ao 15, a palavra de Deus vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, mas o primeiro ponto, por que eu devo perdoar? Porque as pessoas estão em níveis diferentes. E porque estão em níveis diferentes, às vezes não conseguem entender. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Às vezes você quer comunicar algo e a pessoa entende, ela distorce. Por quê? Porque ela está no outro nível. E às vezes a gente não tem habilidade para conseguir se comunicar, para descer no nível que aquela pessoa está, e aí ela não entende o que você está falando. E o contrário, né? O contrário. Às vezes a outra pessoa não consegue comunicar, expressar o que ela realmente quer comunicar. E aí a gente não entende. E quando a gente não entende a outra pessoa, aí surgem muitas vezes, né, as discussões, surgem muitas vezes, né, as guerras, os conflitos, porque falta de comunicação, não está conseguindo encaixar, não está conseguindo se entender, né? Então, a verdade é que cada um está num nível diferente. Na igreja, a igreja é um lugar, por exemplo, que aqui tem idoso, aqui tem jovem, aqui tem criança, né? Tem gente de todo tipo. Cada um tem uma linguagem, cada um tem um tipo de jeito de falar, cada um vive uma estação diferente, uma geração diferente. E muitas vezes a gente não consegue se encaixar por causa dessas diferenças. Então, por que eu devo perdoar? Quando eu for levado por Deus a perdoar, eu preciso me lembrar disso. Eu preciso me lembrar que um dos motivos que deve ser um motivo pelo qual eu tenho que perdoar é porque a pessoa não está no mesmo nível que eu. E tem mais. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 14, que aqueles que são mais fortes têm que suportar a fraqueza dos mais fracos. Então, se você é alguém que você se considera forte, você se considera mais maduro, você se considera mais espiritual, meu Deus, estamos pegos. Porque aí a responsabilidade de perdoar nossa é maior do que muitas vezes aquele que nos ofendeu. Se aquele que nos ofende, e muitas vezes é um bebê na fé, é um jovem na fé, ela tem menos bagagem, menos tempo de experiência do que você, mais motivo eu tenho para perdoar. Porque aquela pessoa, ela ainda não caminhou a segunda milha que nem eu. Ela ainda não comeu 1 quilo de sal que nem eu já comi. Né? Muito mais do que 1 quilo de sal. Nesses anos todos seguindo a Deus, né? Por todos os lugares que a gente já passou, pelos pastores que a gente já teve, a gente já comeu sal de tudo que é tipo. Né? Sal temperado, sal de tudo que é tipo. Número 2. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, que nós não temos que lutar contra pessoas de carne e sangue, mas sim contra principados e potestades e os poderes do mal nas regiões celestiais. Então, número 2, devemos perdoar porque nós estamos no meio de uma guerra. Devemos perdoar porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E o nosso adversário não são pessoas. O nosso adversário não são pessoas de carne e de osso. O nosso adversário são principados, potestades e os poderes do mal nas regiões celestiais. E numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, muitas vezes nós somos feridos, nós somos atingidos. Né? A palavra de Deus, por exemplo, diz que eu tenho que tomar o escudo da fé, com o qual vocês vão apagar os dardos inflamados do maligno. Alguém aqui sabe o que é um dardo inflamado do maligno? Pastor Alice já falou lá, né? É uma flecha. Mas eu vou traduzir
uma linguagem que você vai entender melhor. O dardo inflamado do maligno, muitas vezes pode ser uma mensagem que você recebe no teu WhatsApp. Pode ser um áudio que você recebe no teu WhatsApp. Né? Pode ser uma publicação que você vê no Facebook de alguém. Pode ser uma publicação que você vê no Instagram de alguém. Né? Porque tem gente que adora ficar pesquisando, né, o Facebook dos outros, o Instagram dos outros, só para saber o último babado, o último comentário, a última fofoquinha. Né? E às vezes você acaba vendo o que não deveria ver. E aquilo vem que nem uma flecha no teu coração. É um dardo inflamado do maligno. E Deus falou aqui no começo do culto, né? Eu tenho que guardar o meu coração. Se eu não estiver vigiando, irmãos, essa flecha, esse dardo inflamado, ele vem, atravessa o teu coração. E depois, para você ser curado dessa flecha, dependendo da situação, do que foi, do que é, leva tempo. Então eu tenho que cuidar. Lâmpada dos olhos, né? Do corpo são os meus olhos. Eu tenho que cuidar com o que eu vejo, eu tenho que cuidar com o que eu ouço. E não esquecer que apesar de Deus usar, melhor dizendo, né? Apesar de pessoas serem usadas muitas vezes para ferir o nosso coração, para nos magoar, a nossa luta não é contra elas. Porque muitas vezes a nossa luta é contra o que age por trás delas. Assim como eu e você, também, se a gente der brecha, sabia que você pode ser usado pelo inimigo? Né? São Pedro, camarada que andou com Jesus, caminhava com Jesus, não é que nem vocês aqui que caminham com pastores imperfeitos, né? Pedro andava com o próprio Jesus. Num determinado momento, Jesus elogiou Pedro e disse: ó Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Pedro, uau! Ganhei um baita de elogio do meu mestre, né? Eu sou o cara. Uhul! E aí Jesus disse: ó, só que é o seguinte, agora eu estou indo para Jerusalém, e é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que eu seja preso, é necessário que eles vão me matar, eles vão me deixar sem nada, vão acabar comigo, vai ser terrível, Pedro. Aí Pedro: não, escuta aqui, Jesus, deixa eu te dar um conselho, nada disso vai acontecer contigo, não vou deixar te prender, não vou deixar te matar, que negócio é esse? Escuta aqui, eu sou o cara. E aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu me serve como pedra de tropeço. O cara, que há pouco tempo estava cheio do Espírito Santo, que ganhou o elogio de Jesus, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Acabou de receber uma revelação aí do Espírito Santo. Segundos depois, Jesus disse: ó, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque, ó, ele se inchou. Quando ele ganhou o elogio de Jesus, ele se inchou. Então, cuidado com o elogio. A Bíblia diz em Provérbios que o homem é provado pelos elogios que recebe. O elogio derruba tanto quanto uma crítica. Não é só a crítica que derruba, não. O elogio derruba mais que a crítica. Pedro não soube lidar com o elogio. E ficou cheio, ficou possesso. E Jesus teve que repreender o capeta na vida de Pedro. Se isso aconteceu com Pedro, você acha que não pode acontecer com nós? Sim ou não? Sim. Número 3. Oi? Alguém falou alguma coisa? Faz pouco tempo que aconteceu aqui mesmo. Ah, é? Mas é para outra pregação. É para outra pregação, aleluia. Número 3. Por que eu devo perdoar? Porque o meu Deus, a quem eu imito, o meu Senhor, Ele está sempre pronto a perdoar. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se o meu Deus, Ele é cheio de misericórdia, cheio de perdão, Ele está sempre pronto a perdoar, Ele está sempre pronto a dar uma chance. Se o meu Deus é assim, eu estou seguindo os passos dEle, eu estou imitando a Ele, é meu dever fazer o mesmo que Deus faz. Quantos estão entendendo? Se eu quero seguir Jesus,
Jesus é o maior exemplo de perdão que o mundo já viu, né? Ele perdoou todo mundo. Perdoou até aqueles que lhe feriram, aqueles que me botaram na cruz. Então, se eu estou imitando ele, eu preciso agir como ele agia. O meu Deus está sempre pronto. Número 4. Porque Deus ensina a amar a prática do perdão e a prática da misericórdia. Em Miqueias, capítulo de número 6, é um texto que ele é considerado pelos teólogos o coração do Antigo Testamento. Eu sou apaixonado por esse texto. Miqueias 6, ele vai dizer, né, a partir do versículo 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quero chamar a atenção esse versículo aqui, ó. O Senhor declarou que você ame a misericórdia. O que é amar a misericórdia? Misericórdia é colocar o coração na dor do outro. Isso é misericórdia. Então Deus quer que eu ame a misericórdia. Deus quer que eu tenha prazer de se colocar no lugar do outro para entender o outro, para entender a dor do outro, para entender a cabeça do outro, para entender o que levou o outro a fazer o que ele fez. Então, se eu tenho que amar a misericórdia, a prática da misericórdia, Deus me ensinou a amar, está aí mais um motivo para perdoar. Número 5. Jesus disse: se vocês soubessem o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Jesus vê, muitas vezes, aquele que nos ofendeu. Jesus muitas vezes vê aquela pessoa como inocente. Sabia disso? Mas como que Jesus vê alguém que nos magoou? Como é que Jesus pode enxergar nele uma figura de alguém inocente? Inocente no sentido de ignorante. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Então tem pessoas que erram contra nós, pecam contra nós, e elas nem sabem que estão magoando a gente. Alguém aqui nunca teve essa experiência? Tem pessoas que estão nos ferindo, estão nos magoando, e elas nem percebem. Nem percebem. Né? Eu não queria dar exemplo, né? Eu não queria dar exemplo, mas, bom, eu não quero dar exemplo. Eu não vou dar exemplo. Não vou dar exemplo porque não quero dar exemplo. Amém? Mas, de vez em quando, acontece, né? Todas as semanas acontece, né? Porque as pessoas não nos conhecem intimamente. Elas não nos conhecem profundamente. Então tem coisas que as pessoas falam que elas nem pensam na mente dela que aquilo pode estar magoando. Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que já é um exemplo tão do passado que eu acho que eu posso falar. Já é algo muito do passado, então acho que dá para falar. Né? Eu não quero ferir ninguém. Né? Mas a gente participava de um grupo. Ali, depois que eu me desliguei da Igreja Batista, a gente começou a frequentar o Ministério Mevano, de Itajaí, e a gente começou uma célula lá na cidade de São João Batista, e começou alguns irmãos a se reunir, vinham algumas pessoas de Nova Trento, e aquele grupo começou a crescer, e foi cogitado até a possibilidade de eu me tornar o pastor deles, né? E ali no caso seria um pastor do Ministério Mevano, da cidade de São João Batista. Mas aconteceram muitas coisas, as pessoas que estavam ali, estava todo mundo procurando ser curado, né, de alguns acontecimentos do passado. E de repente uma pessoa, um casal de Nova Trento, né, o pastor Oscar e a pastora Vera, resolvem nos convidar para recomeçar uma célula na casa deles em Nova Trento. Porque eu já tinha sido pastor em Nova Trento. E o povo de Nova Trento estava com saudade de mim. E aí o pastor Oscar, a pastora Vera, sentiram necessidade de começar uma célula lá.
e disseram, pastor Cristo, não quer ajudar a gente lá na nossa célula e tal. Eu não imaginava que aquela célula ia virar igreja de novo, né? Mas tudo bem. E eu aceitei o convite, eu orei, eu senti a paz de Deus de aceitar o convite. E de repente uma pessoa, quando eu resolvo comentar isso com o grupo, né? Uma pessoa vem e diz assim para mim, pastor Cristo, eu acho mesmo que teu lugar é Nova Trento mesmo, tens mais aqui para Nova Trento, pode ir. A pessoa não imaginava, né, o quanto que nós pastores, eu posso até ir para Nova Trento, mas se eu estava com aquele povo ali, porque eu amava aquele povo. Eu amava aquele povo, estava ali com eles, porque eu queria estar ali. Ninguém me mandou estar ali, ninguém me obrigou a estar ali. Eu estava ali porque eu amava aquele povo. Aí quando uma pessoa vem, tu tem mais aqui para Nova Trento mesmo, né? Na mente da pessoa, ela pensou assim, né? Que coisa boa, tá abrindo um trabalho lá em Nova Trento, vão precisar de ti. É bênção. Só que, pra gente que ouve uma fala dessa, é como se a pessoa estivesse dizendo assim, vai. Né? Então magoa, fere. Né? Mas a pessoa que está falando, ela nem percebe. Na mente dela, tá tudo certo. Né? Então, só um exemplo aqui, né? Poderia dar vários exemplos, eu não quero dar exemplo. Mas todo mundo aqui tem os seus exemplos. Né? Todo mundo aqui tem as suas experiências. Então, a pessoa não sabe o que está falando. Ela não sabe que está ofendendo. Então, mais um motivo para a gente perdoar. Número 6. O 5 tem referência? A referência eu coloquei aqui, Oséias 4, 6 e Mateus 12, 7. E também pode botar Oséias 6, do 3 ao 6. Aqui do Oséias 3 a 6, né? Eu não quero me estender muito, porque eu quero passar os 12 para vocês hoje. A Bíblia diz que o povo foi ferido, foi destruído porque faltou conhecimento, né? E uma coisa que eu gosto de comentar quando eu tenho oportunidade, que a Bíblia, ela define Deus. Em João, 1 João, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, conhecer a Deus é conhecer o amor. Quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu vou aprender sobre amor. E quanto mais eu aprender sobre amor, mais eu vou entender o quanto eu preciso perdoar. O quanto é necessário perdoar. Porque eu sirvo um Deus que ele é rico em amor. Ele é o próprio amor encarnado. Deus é amor. Né? Então, não tem a mínima possibilidade de eu não perdoar. Eu só não posso querer, né, exigir de ninguém que você receba uma cura imediata, porque isso não acontece. A cura, ela é processual. E você nem precisa se cobrar. Né? Número 6. Se não perdoarmos, seremos punidos por Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Mateus 18, do 21 ao 35, eu não vou ler tudo porque é muito longo. Mateus 18, do 21 ao 35, você vai ler a parábola do credor incompassivo. E ali vai contar a história, né, de um homem que foi perdoado de uma dívida enorme. E depois que ele é perdoado de uma dívida enorme, ele se encontra com um conservo dele, que tinha uma dívida bem pequena, bem menor, e ele resolve não perdoar a dívida do conservo. E aí essa notícia chega para o senhor dele, que havia perdoado ele de uma dívida gigantesca. E aí o senhor dele manda chamar ele e diz, olha, servo malvado, eu te perdoei de toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer-se do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolorizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Você sabe o que são os verdugos? Os verdugos eram os algozes, né? Eram os carrascos, que botavam o cara na masmorra. Então, não quis perdoar, então vou te entregar para os verdugos. E imagino que os verdugos, antes de botar o cara na cadeia de novo, primeiro davam uma cabaçada de pau. Né?
Primeiro dava uma boa de uma surra e depois cana, cadeia. Então aqui o vosso Pai Celestial fará o mesmo. Ou seja, amados, quando a gente não perdoa, Deus permite algumas situações acontecer na gente, com a vida da gente, que é uma verdadeira surra. Anota aí. Às vezes a gente passa por algumas coisas, alguns acontecimentos que a gente nem entende que é uma verdadeira surra de Deus. E se a gente for pesquisar lá no fundo do coração, é porque a gente não está querendo perdoar alguém. E aí depois a gente não entende porque que Deus nos dá algumas surras. Número 7. Por que eu devo perdoar? Porque se eu não perdoar, as minhas ofertas não serão recebidas por Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Mateus 5, do 23 ao 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do teu altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e te recolham à prisão. Então, a Bíblia está dizendo, se você está indo levar uma oferta no altar, e você lembra que tem algum problema com alguém, primeiro vai, reconcilia-te, depois traz a tua oferta. Então, Deus não recebe a minha oferta. Deus não recebe a oferta de crente magoado. Amém? Eu preciso liberar o perdão. Número 8. Essa eu vou fazer você repetir. Eu tenho que perdoar. Porque eu não sou perfeito. Amém? Eu tenho que perdoar porque eu também já magoei alguém. Eu também já magoei. Tem alguém aqui que nunca magoou ninguém? Eu preciso perdoar porque eu também já magoei. Eu também já feri alguém. Eu também já desapontei alguém. Eu também já decepcionei alguém. Não é? E principalmente depois que você recebe um título de pastor, isso é bem fácil de acontecer, né? Porque as pessoas estão sempre criando expectativas da gente. Né? E a gente, infelizmente, não vai conseguir. Nem Jesus conseguiu suprir a expectativa de todo mundo. Então, mais cedo ou mais tarde, alguém vai ficar triste com a gente. O que eu vou fazer? Né? Não tem o que fazer. Eu sou humano. Não vou conseguir agradar todo mundo. Então, assim como eu careço do perdão do outro, eu preciso também, da mesma forma, liberar o perdão. A Bíblia diz em Eclesiastes 7, 20, que não há nenhum homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Tem ninguém aqui que mais cedo ou mais tarde não vai errar com alguém, que não vai pecar. Todos nós estamos em obras, amém? Aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia até se tornar dia perfeito. E lá em 1 Pedro 5,10, ou é 5,9, eu amo esse texto, né, que diz que depois, 1 Pedro 5,8, todo mundo sabe de cabeça, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Aí o versículo 10 diz assim, ó, e o mesmo Deus, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então Deus começou uma obra nessa pessoa que está do teu lado aí, ó. Deus começou uma obra nessa pessoa que está do teu lado, e a Bíblia está dizendo que Ele mesmo, não é nem você e nem o teu pastor, é Ele mesmo, Deus, Ele mesmo que vai aperfeiçoar essa pessoa, vai confirmar essa pessoa, vai fortificar essa pessoa e vai fortalecer. A obra de Deus é completa. Completa. Ele começa e termina. Então, está todo mundo em obras, essa aqui é a verdade. Então, porque como está todo mundo em obras, assim como eu careço de perdão, eu tenho que perdoar. Número 9, estamos indo para o final. Eu
nem imaginava que a gente ia terminar hoje. Mas eu não queria fazer mais uma pregação sobre isso, né? Por isso que eu estou acelerando para terminar hoje. Está todo mundo entendendo aí? Amém. Se tiver uma dúvida, você levanta, né? Que hoje virou escola aqui, né? O que é isso, né? Número 9. Se não perdoarmos, isso até já falei nas entrelinhas. Se não perdoarmos o nosso próximo, os nossos pecados ficarão retidos. João 20, versículo 23. João 20, versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Eu já expliquei isso no começo da pregação. Quando eu não perdoo alguém, no mundo espiritual, é como se você tivesse uma corda amarrada naquela pessoa. Aí você quer, a Bíblia diz lá em Hebreus, né, que eu tenho que correr a carreira da fé. Não está escrito lá? Que eu tenho que correr a carreira da fé? Aí imagina, você tem uma corda amarrada na tua perna, amarrada na outra pessoa que você está magoado com ela. Aí você vai correr a carreira da fé, aí parece que tem uma coisa travando. Sabe, aquele irmãozinho que está na igreja há 20 anos, e você pergunta aí, pastor, e daí como é que está, meu irmãozinho? É, a minha vida é um deserto, pastor. Eu estou no deserto. Eu nunca saio do deserto. Ele está há 20 anos na igreja e o camarada não sai do deserto. A vida dele é uma prova. A gente prega isso no encontro. É? Ó, é pregado no encontro. Sobre estar preso. Então, enquanto eu não perdoo, eu estou preso. Eu estou amarrado com aquela pessoa. Eu não consigo correr, porque eu estou trancado. Então, quando eu libero perdão de verdade, no mundo espiritual, aquela pessoa é solta. E aí eu consigo correr. A falta de perdão faz mais mal para quem foi ofendido do que aquele que carece do perdão. Perdão faz muito mais mal para aquele que carece do perdão do que para aquele que foi ofendido. Porque se você não libera perdão para aquele que te ofendeu, você está prendendo ela. E aí nem você corre, nem ela consegue correr. Está os dois trancados no mundo espiritual. Número 10. A palavra de Deus diz em 1 João 2, do 9 ao 11. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, número 10. Por que eu tenho que perdoar? Porque o inimigo cega as pessoas. A pessoa que fica ferida, ela fica cega. Aquele que odeia seu irmão está em trevas, diz a Bíblia. Então a pessoa, quando ela está magoada, ela fica temporariamente perdida. É que nem uma ovelha sem pastor. Ela fica desorientada. Eu tive uma discípula que eu fui ensinar para ela que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e a pessoa se revoltou contra mim. Ficou indignada. Queria avançar em mim, porque eu falei isso. Eu só citei o que estava escrito na Bíblia. Eu não tenho nada contra os homossexuais. E nunca vou ter. Eles têm que ser amados e respeitados como qualquer ser humano. Mas como pastor eu tenho que ensinar o que a Bíblia diz. E a pessoa ficou magoada comigo. Depois aconteceu uma segunda situação com essa pessoa. Ela não me perdoou. E até o dia de hoje, a pessoa não perdoou ainda. Já se passaram anos, por causa de uma coisa boba. Dá para entender? Essas coisas existem. Então tem pessoas que elas têm um coração de pedra. E elas ficam literalmente cegas. Porque enquanto não perdoa, elas ficam cegas. E acham que está tudo certo. Enquanto que a palavra de Deus não tem opção. Eu tenho que perdoar. Se eu quero seguir a Jesus e eu não aprender o perdão, eu não vou poder seguir Jesus. Eu vou seguir o inimigo dele, mas não ele. Porque o meu Jesus é o rei do perdão. Amém? Número 11, falta só mais duas. Por que eu tenho que perdoar? Porque Jesus disse em Mateus 5,7 que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então a pessoa que é misericordiosa,
que ela é boa de perdoar, ela vai alcançar misericórdia. Amém? E por último, na oração do Pai Nosso, a oração modelo, Jesus disse: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, número 12. Se eu não perdoar, eu também não serei perdoado por Deus. Se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Então, por isso, eu também preciso perdoar. Amém? Para encerrar, eu anotei 3 textos aqui. A Nice está escrevendo tudo ali. É a nossa, secretária. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha só, Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses 3, do 12 ao 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E por último, João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Amém? Que a gente possa sondar o nosso coração, né, amados? Porque o nível do perdão que Deus quer nos levar é algo muito além do que a gente imagina. É algo genuíno, é algo verdadeiro. Não é aquela coisa da boca para fora, não. É algo verdadeiro. Nosso coração não pode ter nada. Isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 4, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O meu coração tem que estar limpinho. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu não posso guardar nada no meu coração. Por isso, uma palavra como essa, né? Para que a gente possa realmente refletir, pedir ao Espírito Santo, né? Para que Ele possa sondar o mais profundo do nosso coração, para Ele mesmo examinar se tem alguma coisa que eu ainda preciso perdoar alguém, ou se eu preciso pedir perdão para alguém. Amém, queridos? Cumprir todo o teu querer.
coração.